Então, vamos lá, iniciando a nossa aula de hoje. Vou apresentar o material para vocês com relação à nossa disciplina pré-rafaelita e realismo, tá? Que está na unidade 2 aí de vocês, do livro da apostila 2. Bom dia, tudo bom, Anny? Então, vou apresentando aqui para vocês, tá? Já estamos gravando a nossa aula de hoje. Peraí, vou entrar aqui. Estão enxergando aí? Uma figura de Rafael, de pré-rafaelita e realismo? Sim. Tá, isso aí é um meio trava-língua, esse pré-rafaelita aí, né? Tá, ok, então. Então, fecha o áudio de vocês aí, tá? Se precisarem comentar alguma coisa, aí vocês podem abrir o áudio. Tá, então, como que surgiu esse movimento, né, para o pré-rafaelita aí, né? Em meados aí do século XIX, né, saindo lá do romantismo, que foi a última unidade que nós vimos, né, um grupo de artistas ingleses, franceses, eles demonstraram satisfação diante daquele panorâmica estético da época, um novo olhar para as artes, né? E havia uma instalação desse grupo que tinha uma rigidez estética que era imposta e praticada na época na academia, né? Na Academia de Belas Artes. Diante daquela paixão, daqueles sentimentos exagerados pelo romantismo. Então, eles queriam o quê? Mudanças, né? Essa obra mesmo é do tempo do Renascimento, do Rafael Sanzio, né? Então, por isso que fala rafaelitas, pré-rafaelitas. O que era esse pré-rafaelitas, né? A gente vai ver mais adiante. Então, quem que era esse artista que pintou essa obra aí? Ele era o Rafael Sanzio. Ele é mais conhecido só como Rafael mesmo. Então, ele trouxe para a pintura uma legião de seguidores, pessoas que gostavam muito da arte dele, e pessoas que queriam seguir esse modelo de arte. Então, foi lá em 1848 que surgiu esse grupo de pré-rafaelitas, que eram jovens ligados a essa academia, lá de Londres, que fundaram essa irmandade, ou conhecida também como fraternidade pré-rafaelita. Tá? E quais eram os artistas da época, né? Millais, o Hunt e o Rossetti eram esses principais. Voltando só um pouquinho para não perder o foco aqui, dessa obra aqui. Então, esse Millais, esse Hunt e esse Rossetti eram jovens, eles tinham numa faixa de 20 anos, bem novinhos. Então, eles resolveram, nessa época, se unir e transformar essas obras de Rafael com um estilo meio que lembrando as obras de Rafael, mas um estilo deles, certo? Então, vamos ver aí. O que significa esse pré-rafaelita, né? Grupo de 7 jovens pintores e poetas ingleses que queriam reformar a arte de seu país. O nome foi por eles escolhidos em 1848. Esses artistas decidiram chamar-se de pré-rafaelitas, porque admiravam o estilo simples e informal da pintura de Rafael. Então, vamos iniciando aí com Millais. Essa obra, inclusive, está dentro do livro de vocês, da página... Peraí. Na página 131. Se vira lá. Então, uma criança... Vocês estão me escutando bem, gente? Sim. Ah, então tá bom. Então, uma criança... Ah, tá. Que deu problema no áudio aqui da Heloísa. Tá, então, uma criança prodígio, que era esse Millais, então, uma criança na época de 11 anos, não na época que ele pintou isso aí, tá, gente? Mas ele iniciou o quê? Com 11 anos de idade, ele era um estudante mais jovem da Academia Real Francesa. E aí, ele começou a pintar suas obras. E aí, ele foi um dos
iniciadores dessa irmandade pré-rafaelita. Aí ele fundou essa casa, uma casa, morava com os pais ainda, com o jovem, né, na faixa de seus 20 anos, como eu falei anteriormente. Ele fundou ele juntou vários amigos, vários colegas que também trabalhavam com arte, né, e fez essa corrente de artistas para trabalhar essas obras de Rafael. Então, ele começou lá em 1850, por aí, né? Foi montado em 1848, mas com mais fortemente em 1850. E ele foi um dos artistas mais reconhecidos e mais bem pagos lá da época inglesa, né? Da época dos Rafaelitas. E nessa obra aí que ele pintou, essa obra chama Uma Tela de Ofélia, foi feita em 1851, ele terminou só em 1852. Ele passou meses pintando essa obra de arte aí, né? Outro artista que a gente pode ver é o Rossetti, né? O Rossetti, é Dante Gabriel Rossetti, né? Ele foi um poeta, foi ilustrador, foi um pintor inglês de origem italiana, não era inglês, tá? Ele escrevia poemas para os seus quadros, ele produzia imagens e vitrais em catedrais, decorações. E essa moça retratada aí, essa ruiva aí, os cabelos vermelhos aí, ela era Elizabeth Siddal. Quem que era essa Elizabeth Siddal? Também era uma artista, tá? Só que na época, ela não fazia obras como o Milás e o Rossetti. Então, ela servia como modelo, porque anteriormente não existia ainda, nessa época aí, ainda não existia a fotografia, tá? Logo mais adiante, a gente vai ver que vai ter a intervenção da fotografia. Ô, professora, me diz uma coisa, por que normalmente os pintores só gostam de ficar pintando mulheres? Então, porque era o estilo da época, né? Porque pintar homem não é legal, né, meu parceiro? Mulher é mais interessante pintar, né? Então, essa Elizabeth Siddal aí, ela era esposa desse Milás aqui. Como eles eram uma irmandade, né, uma fraternidade, era um grupo de artistas, de jovens, então eles eram amigos. Então ele retratou a esposa desse Milás, que é essa aí, que é a Elizabeth Siddal. Então, em várias obras, você pode reparar que tem a face dela, tem o rostinho dela, da Elizabeth. Tá? Então, ela serviu como modelo tanto para Milás como para Rossetti, principalmente para Rossetti, tá? Como ilustrador, ele produziu poucos trabalhos, tá? E ficou naquele século lá, 19 até no século 20. Professora, eu nem vai tentar entrar agora. Então, mas eu estou no meio da aula, não tem como voltar. Deixa eu tentar aqui, peraí. Qualquer coisa, tudo bem. Já tá. Ah, tá. Vou tentar permitir. Maria. Bom dia, Maria. Então, vou tentar voltar aqui, peraí. Pode voltar, professora, tanto faz. Eu enviei o link depois. Tá. Eu liberei a Maria, que estava disponível aí, para entrar. Então, aí nós iremos conhecer o Hunt, tá? É um dos iniciadores dessa fraternidade também. Eram vários artistas, tá? Principalmente esses três, o Milás, o Rossetti e o Hunt. Ele tá livre aí, o Ivanei? Para entrar? Olhando esse cara barbudo, eu percebo porque gostava de pintar mulheres. Eu disse que eu vou ver o link, professora, então tá não precisa. Então vamos voltar aqui, peraí. Tá, o Hunt. Então, o Hunt era esse barbudo aí, tá, gente? Ele retratou ele numa obra, tá? Esse barbudo aí, esse ruivo. Então, ele foi um artista em design inglês, como o Milás, tá? Ele fazia também vitrais na Inglaterra, nas catedrais, e
trabalhava esses quadros lindíssimos, com uma realidade, assim, incrível, né? Com detalhes bem... Ô, professora, Pode falar. olhando ele mesmo, esse cara, o Hutch, dá pra ver porque as pessoas gostavam mais de pintar mulher do que homem, porque homem, a maior parte já era tudo barbudo naquela época, né? Sim, sim. A mulher já tem um rosto mais limpo, né? Dá para ver bem os traços da boca, do nariz, né? Do queixo, do rosto, né? Então, a mulher era mais retratada na época. Tá? Naquela época usa uma barbuda, Papai Noel, só que mais jovem. Então, mudando aí dos pré-rafaelitas, logo adiante, nós iremos... Ah, não, tem o Jones também. Também foi um artista da época, não tão conhecida como aqueles três que iniciaram, mas também jovem como ele, na faixa dos 20 anos, tá? O Jones. Ô, professora, que bicho é esse que aparece na imagem 1, daquele Jones? Jacaré. Parece um lagarto, né? Parece um lagarto. Então, cada um tinha sua característica, tá? Aqui trabalhavam mais os retratos, né? Das pessoas. Aqui mais as mulheres. Ah, e o estilo, gente, o estilo era o quê? Eles pintavam aqui, só para lembrar, as mulheres tinham o quê? O ideal de beleza feminina, que era traduzida na época, as mulheres tinham os pescoços mais alongados, e os cabelos eram geralmente ruivos. Você pode reparar, todas as telas, praticamente todas são assim, cabelos ruivos ou loiros, né? Então, essa era a época que era retratada como as mulheres era o estilo de beleza da época, né? A mulher longilínea, né? Alta, magra. Então, esse era o estilo de beleza ligado, que era ligado a misticismo, a sensualidade da época. Jones. Aí, mudando tardiamente, única mulher do pré-rafaelita que chegou depois do início do pré-rafaelita, do movimento de irmandade, né, do pré-rafaelismo, foi a Evelyn Morgan, que eu achei fantásticas as pinturas dela. As pinturas dela têm essa cor, esse brilho. Então, essa releitura... E ela não deixa já o tem o cabelo... cabelo mais escuro, já tem um homem, parece que é um homem aí, né? Já retrata de forma diferenciada. Você pode reparar, cada um tem o seu estilo, tá? Essa releitura é aquela releitura de Botticelli, não sei se vocês se recordam, a deusa de Vênus, que é dentro de uma concha. Essa é a releitura dela, não tem... Então, Nascimento de Vênus lá. Não tem nada a ver, né? Nascimento de Vênus com essa obra de arte aí, né? Então, essa é como se fosse a releitura da Nascimento de Vênus, tá? Essa obra da Evelyn Morgan. Ela é uma pintora que, na minha concepção, é a melhor de todas. Ela chegou tardiamente nessa irmandade, ela chegou depois que tinha iniciado já esse movimento da fraternidade pré-rafaelita, mas ela, sim, o detalhe nas obras dela, vocês vão ver mais adiante aí, e essa obra aí, ela mudou o nome, não vai chamar mesmo, né, Nascimento de Vênus. O nome dela é Noite e Sono, que tem no livro de vocês aí também, na página 129. Então, as pessoas e os objetos retratados era o quê? Era carregado de fortes cores, de brilho intenso. E para não amarelar as telas, o que eles usavam? Eles usavam uma base formada de zinco branco, que é como se fosse um pigmento, né? Para não amarelar com o tempo. Então, aí passava depois umas camadas transparentes, então, para não perder o brilho. Imagine, gente, quantos anos não tem essa obra? Essa obra é de 1878. Olha que coisa linda as obras dela. Cores, né, bem profundas, né?
Essas obras, as obras dela tinham umas cores que É dos outros, mas uma madeira, mesmo sendo dos outros, parecida, mas é uma cor mais vibrante, né? Ela trabalhava o quê? Cenas mitológicas, cenas históricas, assim como os outros também trabalhavam, mas numa intensidade diferente. Fazer primeiro uma narrativa bíblica, passagens literárias, mas não como uma imitação, né? Parece como uma uma agente releitura. Cavaleiro do Zodíaco. Eles fazem não como uma imitação, é como se fosse uma releitura, porque é bem diferente, né? Porque imitar é uma coisa, tá, gente? Releitura é uma outra coisa. Imitar, eu vou estar refazendo igualzinho, tá, a obra original. A releitura, eu vou colocar as minhas ideias, as minhas criatividades dentro da obra. Por isso que a releitura nunca é igual à obra original. Ela sempre tem o estilo próprio daquele que trabalhou a arte. Então, ela propunha aqui um ideal de beleza, ela trazia também os pescoços alongados, cabelos fartos, né, cabelo cheio. Usava também o ruivo, mas também usava também o outro tom que vocês viram nessa primeira obra aqui. Usava também esse cabelo mais escuro, né? Mas também usava o que era da época, tá? Porque os outros só usavam ruivo. Agora ela usa mais escuro. Ela tinha os dois aqui, tem até nessa primeira obra, tem até um grisalho aí, né? Que tá aí, nessa primeira obra, tem até um senhor aí, né? Lindíssimas as obras dela. Evelyn Morgan. Ela chegou depois, tá? Ela fez parte também do pré-rafaelitas, mas ela chegou posteriormente, depois que já tinha iniciado. E nesse aí, comprometimento, na página aí de vocês, 131, comprometimento com questões morais e sociais. O que seria isso, né? Então, nesse período, concluiu um período, assim, com bastante turbulência que estava acontecendo lá na Inglaterra. Então, que razões que aconteceram? Tiveram mudanças muito rápidas, né, com relação à tecnologia, à industrialização do país, o crescimento populacional. Então, vários outros fatores, né, a energia e vários outros fatores que o Hunt e o Brown, que era um outro artista também, mas não tão conhecido, eles buscavam retratar nessas obras aí, essas questões sociais, os valores vitorianos, como conduta moral e tal. Então, essa aí é uma obra de Hunt. Gente, eu tô sendo muito rápida, eu tô com medo do horário, tá? Se vocês quiserem, eu dou uma... Tá tranquilo? Então, tá bom. Então, partindo aí para o realismo, né? Quando que iniciou? Olha só, que belíssima obra, né? Então, quando que surgiu isso aí também? Na primeira metade do século XIX. Então, grupos de jovens franceses, aí já mudaram os jovens, já era um outro grupo, já saiu do Rafaelitas e mudou para o realismo, tá? Foram formados também grupos de jovens, como o Colbert e o Millet, que são esses aí. Qual que era o objetivo deles? O objetivo era contemplar a natureza. Esse aí, ele fez um autorretrato, tá? É ele mesmo, é nessa primeira figura aí, o Colbert. Então, qual que era a ideia dele? O objetivo? Que feio! Ele aí. Era contemplar a natureza de maneira bem realista, o mais real possível, tá? Eles retiraram aquela arte exagerada, emocional, dramática do romantismo que nós vimos na semana passada, de guerra, né, de revolução, né, e ele que trouxe, né, que o romantismo trouxe. Porque na época, a Itália, ela passava por essas turbulências, como falamos anteriormente, turbulência política, desemprego tinha muito, a crise econômica, né, a falta de alimento faltava muito na época. Então, eles passaram, isso passou a surgir com a segunda revolução industrial. Então, esse período aí, ele foi marcado pela agitação política, pela agitação social, cultural da época.
tá? Então, aí mudou-se um pouco o estilo de obra. Saiu daquela beleza, não que esse não seja belo também, mas isso aí retratava mais o cotidiano das pessoas, tá? Artista do realismo. Edouard Manet, Gustave Courbet, que é o primeiro da foto lá, Honoré Daumier, Jean-Baptiste Camille Corot, Jean-François Millet, que fala Millet, e Theodore Rousseau. Tá? Então, oi. Professora, eu tirei print para poder copiar no Não, caderno tranquilo, depois, isso aí tá vai bom? para vocês também no vídeo, tá? Depois, se quiserem passando o vídeo mais para frente, para ir copiando também, para facilitar, tá? Então, na pintura, qual que era o ideal, né? As principais características. Felicidade, despreza a imaginação romântica do período passado, colocando acontecimentos reais, tá? É o que eles trabalhavam, a atualidade do momento, né? Contemporaneidade, que ela transmite a realidade, expressando o que realmente se passa, personagens fielmente retratados, aspectos naturais humanos, denúncia às injustiças da sociedade, fatos expressados sem restrição. Uma obra de Manet. O Edouard Manet, ele estava puxando um pouco para o impressionismo, que eu acho que, se não me engano, mais para adiante a gente vai ver, tá? Próximo. O Edouard Manet estava já saindo desse período do realismo, já indo para o impressionismo, tá? Mas ele ainda era um artista do realismo, tá? E o Breton, olha os detalhes dessa obra de Breton. Perfeita, né? Então, esse período, o mundo ele passou a ser observado como realmente ele é. Professora, hoje em dia a arte do Brasil não é muito. Ela é mais vista pelos outros países do que pelos próprios brasileiros, né? Infelizmente, né? Ela é mais aceita lá fora do que a gente aqui. É que a cultura nossa ainda não é de apreciar tantas artes, né? Ainda, né? Mais os europeus que apreciam mais. Mas ele tem o seu valor. Professora, essa obra aqui do... Eu não sei porque tá tampando aqui o nome da pessoa. Mas essa obra aí, mostrando cada realidade das pessoas saindo do campo, deve ter demorado muito tempo para fazer. Com certeza. Eles demoravam 2, 3 anos para fazer, né? Tipo a Mona Lisa, que foi lá no Renascimento, foi lógico, bem antes desse período que a gente está vendo agora, demorou 4 anos para ser realizado. Então, as obras eram uma riqueza tremenda de detalhes, principalmente essa de Breton. Você vê os detalhes do campo, parece que você está vendo realmente a obra, parece que você está... a conexão é muito real. Então, por isso que é esse período do realismo aí. Parece uma fotografia. Parece uma fotografia, exatamente. Então, esse período, o mundo passou a ser observado através das telas como realmente ele é de fato. Sem a pretensão de representar aquele heroísmo do romantismo, igual a gente viu na unidade passada. Então, os artistas realistas estavam preocupados em apresentar a realidade voltada para a contemporaneidade, verificando os fatos reais que aconteciam, igual a Letícia disse, tá? Diferente daquelas escolas literárias anterior do romantismo, tá? Professora, Sim. as telas que a gente vai fazer, se a gente for fazer, né? Sim. Ela vai... A coordenação que escolhe? Então, como anteriormente, não sei se vai ser como anteriormente, né? Você retrata um livro didático, né? Você pega um livro didático e realiza a obra com relação a um daqueles livros didáticos que vocês fizeram. Eu vou dar uma sugestão. Ano passado a gente fez da panfleto, né? Isso, do panfleto. Eu quero sugestões, tá, de vocês,
tá? Se a gente conseguir fazer as artes, se Deus quiser, a gente vai fazer. Eu quero sugestões, que vocês me passem essas sugestões para eu passar para a dona Carmen, tá? Eu quero tema livre. Então, isso seria interessante, mas aí tema livre fica um pouco bagunçado, porque aí não tem uma característica daquela unidade, daquele ano. É igual, vamos supor, a gente tem que trabalhar alguma arte retratada de forma mais ou menos igual para todo o 8º ano. Porque se eu for colocar tema livre, um vai fazer anime, o outro vai fazer um dragão, outro vai fazer um... Mas a gente podia fazer uma votação de qual é o melhor tema aceito. Tipo, Então. sobre a sua aula. Concordo. Isso eu quero que vocês me passem mesmo quais são as ideias que vocês têm, para eu já deixar bem claras essas ideias, que quando a gente voltar, se a gente realizar essas telas, eu deixar muito claro o que vai ser feito. Então, vocês, durante essas aulas mesmo, vocês vão conversando entre si, e chegando num consenso do que a gente pode do que a gente pode fazer, tá? Não pode ser uma coisa muito fora do normal, tá? Tem que ser mais ou menos voltado ao nosso tema, ou pelo menos igual, tá? Professora, sabe o que dá pra gente fazer? Fazer uma pintura que a gente vê, uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. O cotidiano, né? Exatamente, eu acho interessante. Vai retratar mais ou menos isso aí, ó. O cotidiano deles, Que entendeu? pareça realista também. É, realídia. Isso mesmo. Realídia. Então, antes de mais nada, só para fechar isso aí, a realidade retratada como ela é, então, vale a gente lembrar que o realismo, ele foi um movimento artístico-cultural que se iniciou aonde? Lá no século XIX, na Europa. Então, além da literatura, o realismo, ele se manifestava também no teatro, se manifestava na arquitetura, na escultura e principalmente nas artes plásticas, tá? Então, nessa época, se desenvolvia aquele pensamento científico, filosófico, tecnológico, de positivismo, de determinismo, de socialismo, de liberalismo, de democracia, no período, tá? Nesse período. Que foram esses aspectos que foram refletidos na arte durante esse tempo. Atividades da apostila. Gente, espero que vocês estejam fazendo as atividades da apostila, tá? O que foi indicado para vocês? Na aula passada, fazer a conferência da 124 e 126 do período românico. Dessa semana, foram feitas essa aí, 132, 137, 138 e 139, né? Eu incluí, não sei se vocês observaram, eu incluí aí para vocês a 140 e a 127, tá? Diferente do que está naquele papel impresso para vocês. Então, o que a gente vai fazer? Na semana que vem, nós faremos um apanhado geral disso aí, um resumo dessas duas unidades, 1 e 2, tá? Vocês, durante a semana, deixam todos ajustados essas atividades, de todas essas páginas que eu coloquei aí, porque eu vou fazer uma pergunta aleatória. Vamos supor, fulano de tal, qual que é a resposta da tal? Mas antes disso, depois disso, vocês falarem para mim, das respostas, eu vou passar o gabarito para vocês. Mas antes disso, eu preciso saber se vocês estão fazendo atividades. Então, façam, porque eu vou perguntar de forma aleatória. Tipo, não vou perguntar, primeiro da chamada, Ana Caroline, qual que é a resposta tal? Segundo, Charles, qual que é a resposta tal? Não, não vai ser assim. Vai ser de forma aleatória, eu vou fazer perguntas para vocês. Então, é só que eu preciso que vocês façam as atividades, para eu poder... Isso é uma avaliação do professor, tá? Aquele que não fizer, aí já não ganha aquele pontinho, tá? Então, façam as atividades. Do que vocês acharem, se eu não acho isso aqui, procurem de uma outra forma. Tudo que tem aí, que está informando, tem no livro de vocês. Outra coisa, além dessas atividades que foram encaminhadas para vocês da semana passada, dessa semana, teriam que ser entregues hoje. Cada um correspondente à sua aula. Como vocês não tinham aula anteriormente,
não é justo que eu cobre hoje a atividade que era para ser feita hoje, certo? Então, vamos ser certos, né? Então, já que vocês já viram as duas aulas, já teram a explicação das duas aulas, nós teremos a revisão na semana que vem, tá? Com a conferência dessas atividades. Outra coisa, escolha nessa parte de baixo aí, tá escrito, escolha uma arte que mais chamou atenção nessas duas unidades e realize uma releitura da obra escolhida. Você vai fazer isso aí no seu caderno de desenho. Não precisa ser somente o que está no livro, você pode pegar qualquer arte, mas com relação a esses períodos, tá? Ou romântico, ou período pré-rafaelita, ou período do realismo. Vocês vão fazer uma releitura, não cópia. Releitura com as suas ideias, com a sua criatividade. Tá? Vocês vão realizar essa releitura no caderno de vocês e vocês vão apresentar também para mim na aula da semana que vem, tá? Juntamente com isso aí. Vamos tentar fazer tudo isso aí, tudo na aula da semana que vem, para a gente poder iniciar com uma outra atividade na outra aula, no dia 12. Professora, eu estou aqui com o planejamento para essa aula de hoje e está dizendo para realizar a leitura do capítulo da unidade 2, fazer as páginas de 119 a 126, que a gente já fez, observar a figura da imagem e fazer até a 127. A maioria disso aqui a gente já fez na outra aula, que foi no dia 22, e só vai faltar a 127. E também que diferente dessa parte aí que você está aqui na imagem. Tá diferente? Uhum. Ah, então só aparece da unidade 1, estranho. Não, é tipo, mostra como se, tipo, pra gente fazer a leitura do capítulo 2, só que tá mandando a gente fazer as atividades até a 127. Então, gente, ó, é para vocês realizarem, eu tô acompanhando com vocês o que vocês têm impresso aí. Vocês vão realizar a leitura da página 118 a 125, certo? Tá escrito aí? Uhum. Aí, vocês vão realizar atividades da página 124 e 126, que está aí para vocês, certo? Certo. Só que vocês vão incluir essa 127. Então, o que está valendo é o que eu estou mostrando aí para vocês. É o que está valendo, tá? Então, vocês vão incluir essa 127. Isso aí com relação à atividade do dia 22/5. Tá? Isso aí era para você ter feito no dia 22/5. Só que, como vocês não tinham recebido ainda, Ô, professora, eu não consegui fazer a 127. É muito. Tem uns negócios aqui que não combina com o que está dizendo no livro. Tá, então a 127, se ficar muito complexa, muito complicado, vocês deixam que a gente faz junto. Aí eu não vou cobrar essa, tá? Mas tentem fazer, tá bom? Na 127 eu consegui responder só uma só. Tá. De hoje, atividades dessas conferências de hoje, indicava 132, 137, 138, a letra A, B e C, certo? Vocês irão incluir a 139 e 140 da apostila. Também, tá? Se ficar complexa, vocês deixam, mas isso que está pedindo no que foi enviado para vocês na folha avulsa, vai ser cobrado e perguntado, tá bom? E não esqueçam de incluir essa arte desses períodos aí, qual que mais chamou tua atenção, e fazer uma releitura dessa. Gente, uma coisa que eu vou pedir para vocês, pintem a obra de vocês, porque a obra de arte, principalmente desses períodos, ela não era no grafite. Então, eu não sei se é um pouco de preguiça de vocês, de força de vontade, não sei. Aí vocês só fazem o desenho no grafite. Não é para fazer só no grafite. É para fazer a obra inteira, pintada. Nem que seja pequena, tá? Mas faça ela inteira. Certo? Eu vou encerrar nossa gravação. Nós terminamos a aula de hoje. Graças a Deus, terminamos no tempo legal. Deu tempo de fazer.